sou, eu sou o que sou, eu sou o Senhor, eu sou o que faço, eu sou o que visito, eu sou o que sustento, eu sou o que dou a direção, eu sou o que faço, porque eu sou o único Deus da minha igreja, eu sou aquele que reverencia o Pai, porque eu sou a destra do Pai. Aqui está a minha igreja, porque a minha igreja foi comprada com o meu sacrifício. Eu sou o Senhor, me exortei, estou voltando. Desperta tu, não fiques dormindo, movimenta o teu corpo, membros do corpo, não pode paralisar, porque senão perde o sentido de existir. Movimenta, a cabeça diz, toma posição com teu Senhor. Eu estou aqui. Ai, se a minha igreja abrisse os olhos para entender o reino espiritual, buscasse mais intimidade com o Senhor da igreja, como eu esclareceria, mas digo, merece conter, as trevas não param, porque tu tens parado, a fúria no campo é contra o jovem, com fortaleza na mente, para ter legalidade para a morte. Eu domentei assim, seja santo como a mim. Por isso, o nosso o vosso adversário quer arrancar de ti a santidade que há em mim, que está em ti. Estreite a tua vida com teu Senhor. Hoje diz o Senhor, não disperse do aprisco. Não despreze o seu Senhor. Não deixe brecha nem socorre para a morte. Aqueles que vêm a mim eu não desprezo, aqueles que se humilham eu não desprezo, aqueles que se quebrantam eu não desprezo. Então busque o quebrantamento no meu espírito e se arrependa. Olha o meu amor por ti, igreja. Olha a minha misericórdia por ti. Olha o meu favor por ti. Eu sou o Senhor. Nisso condena. Abre-se. Fica com essa palavra de despertamento, igreja minha, nesse lugar, e prosperareis.
Amém. Senhor, nessa noite eu uno a oração dos meus irmãos. Pai, em unidade a Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra na Tua oração lá em João, capítulo 15, 16, 17. Pai, nós nos unimos a Ti, Senhor, como Tu e o Pai são um. Como é a Trindade, Senhor. Nós, como corpo de Cristo, nos unimos a Ti, Senhor. Clamando, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua doce e maravilhosa palavra, Senhor. Pela Tua presença, Senhor. Pela revelação da Tua palavra, Senhor. Espírito de poder, Espírito de graça, de unção, vem com fogo, Senhor. Vem sobre a minha vida, Senhor. Pai, mas acima de tudo, que não sejam voz de homem, Senhor, mas seja a Tua voz, Senhor, aqui revelada nesta noite. Espírito Santo de Deus, encontra um local de quebrantamento no coração dos Teus filhos. Encontra um local onde as pessoas realmente querem ouvir a Tua palavra, Senhor. E fala com cada um deles, Senhor, assim como tens falado a mim, nesta noite. Alcança corações e mentes, Senhor, aqui e é lá onde que as pessoas estão em casa, Senhor. Que elas igualmente possam ser alcançadas pelo toque do Todo-Poderoso em suas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vocês já sentiram que o culto hoje está com um mover diferente? Parece que meio que emendou no culto de domingo. A coisa está pegando fogo. Para quem estava aqui no domingo, sabe que o Espírito Santo tem falado. Ele tem agido. Ele realmente tem falado com as pessoas que estão dispostas a ouvi-lo. Eu estava conversando com o Fábio outro dia, domingo passado. Existe um local em Deus, aonde a gente pode acessar. Não é qualquer local. No Antigo Testamento, a gente tinha lá o átrio, tinha o Santo dos Santos. Depois o véu se rasgou. Hoje, eu e você, nós temos acesso, livre acesso ao Santo dos Santos. Mas lá atrás, haviam pessoas que não desejavam ter esse acesso. A Bíblia não diz que todos desejavam ter acesso. Pelo contrário. A Bíblia diz que muitas pessoas, quando Deus falou a Moisés, Moisés desceu com a palavra e veio com trovões e relâmpagos, muitas das pessoas ficaram com medo. O temor de Deus, na verdade, foi temor no sentido de medo. Tiveram medo de Deus, e por terem medo de Deus, do sobrenatural de Deus, desse local de Deus, elas falaram com Moisés: Moisés, fala tu, Moisés, não fale Deus conosco, fala tu, para que nós não morramos, porque eles viam a natureza deles. Então existe um lugar em Deus, aonde eu e você podemos acessar os segredos de Deus, aonde eu e você podemos conversar, acessar o relacionamento com Deus, aonde nós podemos acessar a revelação da palavra de Deus. Existe um local, o véu se rasgou, esse local está liberado para mim e para você, mas só vai acessar esse local quem verdadeiramente estiver dentro de si a vontade, o desejo de ter uma comunicação com o Pai. Lá em Apocalipse, Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta, ou seja, ele está do lado de fora. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Então, é necessário uma atitude para que Deus possa entrar. É necessário uma atitude. A gente vai comentar nessa noite. Mas de início, eu quero fazer uma oração para que vocês, muitas vezes, que podem estar, como muitas vezes eu venho do trabalho para cá, pelas circunstâncias da vida, às vezes elas cansam o nosso físico, às vezes elas cansam a nossa mente, às vezes elas cansam a nossa alma. Às vezes a nossa alma fica abatida, cansada, triste.
Às vezes o corpo está abatido e muitas vezes, talvez seja por isso que você não veio. O corpo está tão cansado, falar, não vou para o culto, vou ficar assistindo em casa. Então, a minha oração nesta noite é, primeiro, que vocês tenham entendimento que nós somos um espírito. Somos um ser tricotômico, amém? Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e nós temos um corpo. Mas nós somos um espírito. Amém? Todo mundo concorda ou só o pastor? Amém? Nós somos um espírito. Então, muitas vezes essa nossa alma quer nos abater. Davi conversou com a alma e o que ele falou? Por que te abates, ó minha alma? Ele conversou com ela. E talvez o teu corpo está tão abatido, tão cansado, que você veio para cá, mas só você e Deus sabem como que você veio. Então a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, pela autoridade do teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que almas cansadas, abatidas, almas desgostosas, frustradas, Senhor, sejam revestidas com o poder e autoridade de Deus, se calem sobre a autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que os nossos corpos cansados, muitas vezes abatidos pelas circunstâncias de trabalho do dia a dia, sejam renovados pelo renovo do Todo-Poderoso na vida de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, se alinha o nosso espírito para que possamos receber a Tua Palavra, o entendimento da Tua Palavra, que nosso espírito seja alinhado contigo nesse momento, para que possamos realmente receber de Ti a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo me falou lá em casa, faz essa oração sobre alma e sobre corpo, porque são empecilhos, e pelo que vai acontecer nessa noite, pode ser empecilho, mas não vai ser mais empecilho, na autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo vai falar com cada um dos espíritos de cada um de vocês, para que vocês consigam receber a palavra assim como eu recebi, quando estava lá no meu quarto. Abra, por favor, em Efésios capítulo 5. Não vou ler Efésios capítulo 1, deu muita vontade, vou dizer que não deu. Efésios capítulo 5. Eu não vou me ater muito a esse capítulo, mas eu preciso falar. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. O versículo 1. Como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz ao Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se você tem uma caneta, volve esse versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não faça parte, nem sequer fique perto.
Porém, porque o que eles fazem em oculto, só falar já é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes. O Senhor falou isso hoje à noite já, através da profecia. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pois vede prudentemente como andais, não como nécios, nem como mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em qual há dissolução, ou contenda em outras versões, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vira a página da sua Bíblia, Filipenses 2, no versículo 3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, sujeite-se uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso? Ego, sai de mim. Ego, você não tem parte na minha vida. Nem com o meu espírito, nem com minha alma, nem com o meu corpo. Ego, morra. Sujeitando-vos uns aos outros em Cristo. Só daqui, o Espírito Santo já falou com muita gente. Mas o versículo que eu quero pegar dessa leitura, dessa noite, é o versículo 17. Diz assim: versículo 15, 16, 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais. Então, você é uma pessoa prudente? O que me faz ser uma pessoa prudente? Aqui Paulo está falando aos Efésios: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo, aproveitar bem o tempo e dar prioridade para aquilo que realmente é prioridade. Aproveitar. Não é desperdiçar as suas 10 horas, todas as horas de vida, com todas as 1000 séries de Netflix, maratonando tudo todos os dias, e você vai morrer deitado numa cama, morto espiritualmente, morto fisicamente. É pecado ver Netflix? Não, eu vejo. Mas existe uma balança dentro de mim e de você, onde a gente tem que remir o tempo, aproveitar o tempo que a gente tem. Por quê? Porque os dias são maus. Versículo 17. Por esta razão, coloca aí por favor. Versículo 17. Por esta razão, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Minha versão fala: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Isso diz que insensatez, ou melhor, se você é prudente, o versículo 15 e 16 já falou: se você é prudente, você aproveita o seu tempo, você vai remir o tempo. E se você é insensato, se você é insensato, você vai viver
e gastar os seus dias, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade. Então a consequência, para você que está anotando, você pode anotar o seguinte: a consequência da insensatez na vida das pessoas é ignorar a vontade de Deus e começar pela sua própria vontade e seguir nela. Isso é insensatez, quando você não consegue ouvir a voz de Deus. Segundo Paulo fala aos Efésios: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por quê? Porque o insensato não quer saber qual é a vontade do Senhor. Ah, tem uma vontade de Deus? Tem. Não me importa. Isso é uma pessoa insensata. Ela faz o que realmente dá, como diz o ditado, né? Dá na telha. Mas nós não sejamos assim. Sejamos prudentes. Que nós busquemos entender qual é a perfeita, a boa, a perfeita e a maravilhosa, é agradável vontade de Deus. Já tendo esse panorama, agora sim a gente vai para o nosso texto base. Isso aqui para a gente ter um entendimento do que é, segundo a Bíblia, segundo Paulo, segundo o Espírito Santo nos ensinou em Efésios, na carta aos Efésios, o que é uma pessoa prudente e o que é uma pessoa insensata. Em outras versões, nécia. Prudente é aquele que busca ouvir a voz de Deus. Insensata, segue segundo a sua própria vontade, não tem tempo, talvez pela ansiedade, pelas muitas tarefas. E aí inclui muitas coisas, tarefas de fora do trabalho, tarefas muitas vezes eclesiásticas. Quando a pessoa está tão movida no automático e se desliga da vontade de Deus. Calma aí. Sabe o que é insensatez? A fazer o certo fora do tempo. Isso é insensatez. Ou fazer o certo fora da vontade de Deus. Tem uma vontade de fazer alguma coisa. Leva a minha liderança, leva os meus pastores. Não, meu filho, não, minha filha. Ainda não está no tempo. Não, o tempo é agora, vou fazer. Deus falou para algumas pessoas, aí eu abro um parêntese rápido. Para algumas pessoas Deus falou de missões, para algumas pessoas Deus falou de grandes pregadores da palavra, que Deus vai te usar em muitos lugares, que você vai alcançar nações talvez, que você vai alcançar multidões. Mas quantos pararam para chegar para o Senhor e perguntar: é esse o tempo, Senhor? Me diz qual é o tempo. O texto base está em Mateus. Mateus capítulo 25. Amém? Então o reino de Deus será. Tem uma palavra lá em Marcos 4, 26, que se você ler lá, quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele está falando: o reino de Deus é semelhante. Ele diz: o reino de Deus é. Mas quando Jesus falou o reino de Deus será, ele está falando de acontecimento futuro. Será. Nesse caso, essa parábola está falando do quê? De discernimento de tempo. Ele está falando dos últimos dias. A palavra que no tempo de hoje o Espírito Santo tem falado nesta igreja aos nossos pastores. Tem falado, falou através, está falando de Daniel, falou lá do Apocalipse. Está falando agora no estudo do livro de Daniel. Deus tem falado dos últimos dias. E nesse dia, o Espírito Santo, como é um mesmo Espírito, ele não anda em discordância, eu vou falar a mesma coisa. Dos últimos dias. Mas,
O Espírito Santo, ele leva pessoas, ele conduz pessoas segundo as próprias pessoas. Então, a mim foi me dado esta parte. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, coloca por favor aquela foto. A primeira. Já apareceu. É porque eu estava esperando aparecer na televisão. Desculpa. Já está aqui. Não sei se dá para ver direito. Tem como apagar aqui um pouquinho? Ah, dá para. Ali está. Se tiver como apagar aqui para as pessoas conseguirem ver. Pode apagar mais uma? Não tem problema não. Aí. Isso aí eu procurei no Google, uma das lâmpadas lá da época de Cristo. Aí, melhor ainda. Existem outros tipos de lâmpada, mas esse é um dos tipos das lâmpadas. A gente não tinha lanterna. Então o que se colocava? Dentro dessa vasilha de argila, de barro, naquela parte do meio ali, colocava o azeite. E aí naquela pontinha você tinha um pavio, e com ela você iluminava. Assim você conseguia fazer as coisas na sua casa. Quando você ia andando, você tinha uma lâmpada. Pode acender, por favor, obrigado. Tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Dez virgens. Quem mandou elas saírem para encontrar com o noivo? No versículo 1. Alguém? Não. Elas pegaram as lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou, em outras versões, imprudentes, que a gente leu lá em Efésios. E 5 prudentes. As imprudentes tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, levou a lâmpada e também levou, amarrado, sei lá, numa bolsa lá onde, levou azeite. Porque vai que aquele azeite que está aqui na lâmpada acaba. Vai queimar, uma hora acaba. Então você tem que ter alguma coisa extra. As prudentes levaram azeite consigo. As imprudentes acharam que não precisava. Só que as 10 saíram ao encontro do noivo, como diz o versículo 1, ao encontrar-se com o noivo. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Sabe qual é a consequência da gente fazer o certo fora da hora? Sabe qual é a consequência da gente ser precipitado muitas vezes? É a gente ter a sensação errada de que Deus está demorando a fazer as coisas. Daí o versículo 5. E tardando o noivo, porque elas saíram tão cedo a encontrar-se com o noivo, sendo que elas tinham que estar em casa esperando o noivo. E elas saíram e foram encontrar-se com o noivo, mas antes do tempo. E aí, a consequência, o Espírito Santo começa a falar com a gente que uma das coisas, das consequências da atitude, da gente ter uma ação precipitada, fazer o certo antes do tempo, fora do tempo, fora da vontade do Senhor, é a sensação, falsa sensação, o entendimento errado de que Deus está demorando. E aí entra no que eu já citei no começo, que é Deus profetizou na vida de algumas pessoas, e algumas pessoas, por causa de uma insensatez, por não conseguir, por ansiedade, não ouviram, não tiveram vontade de perguntar, está na hora? Já está vindo?
A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus santos. Deus vai avisar. Tem sinais. Até no arrebatamento, quando diz que vai ser como abrir e fechar de olhos, Jesus não fez isso para enganar bobo, não. Ele avisou, ele deu um monte de sinais. O pastor já ensinou isso aqui para a gente bastante. Lê Mateus 24 depois. Tem muitos sinais. E tem falado isso, falou em Apocalipse, está falando agora em Daniel. Existem vários sinais para que você saiba qual é o tempo, se está chegando. Onde houverem os urubus, ali estarão os corvos. Os corvos, sei lá, ali estão os corvos. Por quê? Você sabendo que tem um monte de urubu, tem alguma coisa podre ali. Então existe um sinal para a gente perceber o tempo exato. Mas o que acontece muitas vezes é que Deus fala. Realmente Deus fala, mas Deus não avisa o tempo certo do cumprimento da promessa. E algumas pessoas se precipitam. E elas saem afobadamente, querendo fazer as coisas, buscando outros recursos. Não, está demorando muito. Deus disse que nessa igreja eu ia ser um referencial, mas eu não sou referencial de nada, então vou buscar outra igreja. Não, Deus procurou um líder, e não, nesse líder não está, eu não estou. Eu vou buscar outro líder, vou buscar outra igreja, eu quero fazer alguma coisa onde eu seja agora. A consequência disso é você ter a falsa sensação de que que Deus está atrasado, e Deus tarda. Se Deus tem todo o controle do tempo em suas mãos, Deus tem tudo nas suas mãos. Tem o Cronos, que deu inteligência ao homem, tem o Kairos, que é o próprio tempo de Deus. Mas muitas vezes a nossa ansiedade atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus. Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Tem muita gente dormindo. O Espírito Santo já falou nessa noite, através do nosso profeta. O Espírito Santo já falou: desperta tu que dormes. A palavra que a gente já leu até em Efésios. A palavra que Deus tinha falado para mim, fala lá. Mas Ele mesmo já falou: desperta tu que dormes. Quando Deus fala desperta tu que dormes, quer dizer que alguém está o quê? Dormindo. Existe uma igreja, parte de uma igreja, nós somos a igreja. Então não falemos mal da igreja, porque quando você fala de uma igreja, você está falando de você mesmo. Amém? Então, existem partes, membros do corpo, que estão adormecidos. Sabe, dormente, quando você deita em cima de um braço, quando você não está sentindo nada a perna, você fica muito tempo cruzado. Caramba, estou com cãibra, você não sente nada. Fica dormente. Tem membros adormecidos no corpo de Cristo. E talvez, dá um zoom aqui por favor, para ele ver meu rosto, para essas pessoas conseguirem me ver. Vem mais, pode vir, não tem vergonha não, não sou eu que estou falando, tá bom. O Espírito Santo está dizendo para alguns de vocês: você está adormecido, desperta tu que dormes. Acorda desse sono na sua casa, porque uma hora essa pandemia vai acabar, e a desculpa vai acabar junto com a pandemia. Pode voltar. Então mas à meia-noite, repita comigo, à meia-noite. À meia-noite, versículo 6, ouviu-se um grito. Então não vou falar baixinho, né? Não foi assim: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Não foi: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Ou seja lá como você quiser gritar. Ouviu-se um grito. Versículo 6 diz, é um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. É para acordar mesmo. Saiu ao seu encontro. Ouviu-se um grito. Se está gritando, é para só comunicar ou é para alarmar, para acordar? Acorda. Foi mais ou menos isso que o Espírito Santo quis falar com essas noivas. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. As 10 estavam dormindo. Ou seja, as 10 noivas de Cristo. Aí vamos lá, vamos ter um entendimento correto.
Vamos falar de hermenêutica, exegese, essas coisas que ficam mais complicado para os jovens. Mas vamos falar de entendimento. E você consegue me entender quando eu falo entendimento? Amém? Então vamos ter um entendimento correto. Quando eu falo 10 noivas estavam dormindo, quantas estavam acordadas? Se eram 10 ao todo. 0, né? As 10 estavam dormindo. E se eu falo noiva de Cristo, quem é a noiva de Cristo? Diga, sou eu. Diga com fé, sou eu. Ou você acha que você não é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo é a igreja, sou eu e é você. Mas infelizmente, as 10 noivas estavam o quê? Dormindo. Então houve um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Agora era a hora de sair. Mas elas foram antes e estavam achando que ele estava demorando demais. Mas beleza, 5 eram prudentes. Então, ó, sou inteligente, levei azeite na minha vasilha, está aqui. Qualquer coisa, se demorar. E dormiu, mas tinha azeite. Outras 5 achou, não, vou levar não precisa não. Vai que ele não demora. E aí, quando as 10 acordaram com um grito, então, versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. No finalzinho do versículo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Ali diz, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas se você ver em outros versículos, outras versões, diz, na verdade elas não se apagaram, elas estão se apagando. Se você tem uma lâmpada, ela está se apagando, ela está acesa ou está apagada? Fala com fé, convicção. Se você tem uma lâmpada, ela está se apagando, ela está acesa ou apagada? Muitos cristãos de hoje em dia, o Espírito Santo fala para esses cristãos agora, aqui e aí, estão com as lâmpadas se apagando. Mas um aviso para você: ainda existe fogo. Ainda existe fogo. Ainda existe fogo. Não está apagado não, ainda existe fogo. Está um pequenininho, o fogo está pequenininho, a brasa está pequenininha, mas ainda existe fogo. Você não está mais com vontade de ir para a igreja, você não está mais com vontade de ler a Bíblia, mas você ainda tem fé em Deus. Ainda existe um mínimo de vontade dentro de você de falar: eu quero ser um servo fiel de Deus, eu sou noiva de Cristo, mas eu estou tão desanimada, porque nessa pandemia, muitas das pessoas se esfriaram, e essa é uma verdade. Muitas das pessoas, com esse negócio de não pode ir para a igreja, vão ficar um tempo fora da igreja. Quanto tempo a gente ficou com a igreja fechada? 4 meses, mais ou menos. 3 meses. 3 meses assistindo só em casa. E eu vou dizer para você, irmão, é uma luta você manter a chama acesa em casa. Porque em casa, tudo pode roubar a tua atenção. Tudo. Não é quase tudo, não, é tudo. Um gato que está miando, um cachorro que está latindo, um acidente na rua, o celular, que tem toda hora. E ai de você se você estiver assistindo o culto no celular, que tem as benditas notificações, ou malditas. Tem toda hora aquele negócio, mensagem do fulano, vejo ou assisto o culto. Quem é mais importante para mim nessa hora? O fulano ou o Deus? Ah, desculpa Deus, pum, vamos ver a mensagem do fulano no WhatsApp. E com isso veio o esfriamento, um esfriamento. E escuta, igreja, crente, escuta. Ninguém acorda de manhã e fala: hoje é um bom dia para me desviar. Não funciona assim. Não funciona assim. Hoje você não vai para a igreja, amanhã, não, só hoje. Não, só um EBD. Não, só um culto. Não, e caraca, tem 2 meses. Ah, já tem 3 meses, dá 6 meses. Aí vem quem? O acusador, diabo, no grego. E ele fala o que no teu ouvido? Agora já era, porque você está 6 meses sem ir, agora você vai ter cara de pau de querer aparecer na igreja? Vão falar: visitante, seja bem-vindo, para você. E você vai ficar tão cheio de vergonha que você vai ter que vir na frente e aceitar Jesus de novo?
E aí você fica tão com aquela acusação, recebe aquelas palavras malditas do diabo, do acusador, e aí você fica em casa. E muitos de vocês que estão em casa estão sofrendo dessa mesma acusação já. Porque tem muitos de vocês que já tem tanto tempo que não estão vindo, e pelas acusações já acham que vão ser recriminados pelos amigos, pelos seus líderes, pelos seus pastores. O que houve com você? Que bom que você voltou para Jesus. E as imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e às outras, ide antes e aos que vendem e comprai. Versículo 10. Se liga na tua Bíblia agora, é a hora que você tem que ficar ligadão na Bíblia. Não em mim, não no seu amigo do lado. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Repita comigo. E saindo elas, chegou o noivo. Vamos de novo. Saindo elas, chegou o noivo. Perderam tempo. Perderam tempo. A voz no versículo 6 falou em algum momento: sai para comprar azeite. Diga comigo, falou ou não falou? Não. Em momento nenhum o Espírito Santo, Deus falou: sai para comprar azeite. Mas uma irmãzinha da igreja falou para outra: ó, você está tão esfria aí, vai fazer um retiro naquela outra igreja lá, e quando você estiver fervilhando, você volta para cá. Sai daqui, já que você está tão frio, já que você está tão tempo sem vir para a igreja, vá lá em outro lugar, no outro local, se esquenta lá, e quando você estiver cheio do poder e do fogo de Deus, você volta e fala: pastor, pode vir que eu estou quente, pode vir quente que eu estou fervendo, eu estou cheio do Espírito Santo, estou demais hoje, buscando métodos, soluções fora. Mas Deus não te chamou para poder você sair da presença dEle. Deus não te chamou. E aí, de novo, eu volto, eu estou sendo repetitivo, porque o Espírito Santo já falou. Então foi, infelizmente, o Espírito Santo falou, e ele é, quem sou eu para não falar? Mas ele já teve um spoiler. Então, desperta aqui tu que dormes. E a outra coisa é o quê? Mantenha-se na sua posição. Lembra que o Espírito Santo falou isso hoje? Não sei se você estava percebido quando o Espírito Santo estava falando aqui. Mantenha-se na sua posição. Não pare, se movimente. Lembra que o Espírito Santo falou isso? Depois você pega essa gravação em casa e ouve. O que elas tinham que sair para comprar azeite? Elas não tinham fogo na lâmpada? Não estava pouquinho? O que elas tinham que sair para buscar outra coisa fora? Você está se sentindo fraco? Está se sentindo sem fogo? Você não tem mais vigor? Você não tem vontade de ler a Bíblia? Você não tem vontade nem de vir para a igreja? Então, só Deus sabe como você está aqui na igreja. Fica na sua posição, não sai da sua posição, assim diz o Senhor já falou e está falando de novo, não saia da sua posição. E saindo para comprar, chegou o noivo. Elas saíram na hora errada. Lembra da Arca de Noé? Ficou 100 anos, ou 120, né? 120 anos falando: vai vir chuva, e todo mundo zoando na cara dele. Tá maluco, rapaz? Gerações. E aí, quando a porta se fechou, o que aconteceu? Todo mundo quis bater na arca. E aí, já era. Agora chorou. Foi o que aconteceu aqui. Fechando-se a porta. Finalzinho do versículo 10. E fechou-se a porta. Entraram para as bodas e fechou-se a porta. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens
chegaram as virgens nécias e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O dia e nem a hora. Está falando de quê? De tempo, de discernimento de quê? Tempo. Para saber discernir o tempo. Ele está ensinando aqui: aprenda o discernimento de tempo, aprenda a entender qual é o tempo certo, aprenda quais são os sinais, o que vai acontecer. Vai acontecer isso. A igreja vai ter um grande esfriamento na igreja do mundo. Estou falando só de Carisma Jardim América não, Carisma Sede não. A igreja mundial vai ter um grande esfriamento. Mas há aqueles que mesmo com esfriamento, mesmo adormecidos, acordarem quando ouvirem o som da trombeta, porque a trombeta vai soar. Aqueles que se mantiverem na posição, não saírem para buscar alguma coisa mais atraente, porque já tô fraco mesmo, então vou ficar fora. Aqueles que se mantiverem na posição, estes sim, vão entrar para as bodas e vão ceiar com o noivo. Durante muito tempo eu tive um entendimento errado disso. Porque o entendimento era assim: se você não tem azeite na tua lâmpada, tu está fora. Se você não tem azeite, tu está no inferno. Porque você tem que estar no azeite, tem que estar no óleo. Amém. Se você estiver no óleo, se você realmente estiver no óleo, o Espírito Santo pode fazer, como está fazendo com o pastor Roberto, como muitos outros irmãos, falar através de você para a igreja. Quem gostaria de fazer isso? Eu levanto a mão primeiro. Já levantei. Quem gostaria junto comigo? Mas infelizmente o Espírito Santo muitas vezes não pode fazer isso. É porque ele é super crente? É porque ele é super... Não. Ele é humano como a gente. Mas sabe qual é a diferença? É o buscar. É o que o Vini e o Fabinho estão fazendo agora. É o que muita gente está fazendo aqui agora. Falar só dos dois é injustiça. Mas os dois estão encabeçando, então por isso que eu citei eles. Orações. Às 7 horas. Segundas às 7. Quartas às 7. E sextas às 8. Amém. Está dado esse recado. Então, aproveitei. Aí, então o que acontece? A outra coisa importante para a gente aprender daqui é: está se sentindo fraco? Está se sentindo frio? Não está sentindo vontade de orar? Se eu falar para você: irmã, ora. Irmã, vem aqui por favor para orar. Morri. Vergonha? Não. Será que é vergonha? Será que todo mundo que a gente chama aqui não vem por vergonha? Ou será que tem alguém que se chamar para outras coisas vai, mas porque não tem intimidade com o Senhor e vai ser um estranho conversando com o outro? Sabe quando a gente entra no elevador com uma pessoa estranha, tu fica assim, 2 assim, olhando pro chão. Se você tiver cara de pau, você fala: tá frio, né? Tá calor, né? Ih, disseram que o tempo vai mudar. É só isso que a gente fala, mais nada. Fora isso, você fica assim. Sabe por quê? Porque você não tem intimidade. Quando você não tem intimidade com a pessoa, você fica calado. Então, para poder a gente caminhar para o encerramento, que meu tempo já passou 33 minutos. 9 horas, 9h30? 9h30, né? Então, passou 3 minutos. Amém. Então, dá para encerrar bonito. Eu pensei assim, caraca, ele deve estar com raiva de mim, já passei 33 minutos. Mas, então, voltando para o assunto. Depois edita isso aí, tá? Para ficar bonito. Muitas vezes a pessoa não tendo azeite, ela está se sentindo tão fraca, que ela fala: já que eu estou fraca, eu não vou para a igreja. Já que eu estou fraca, eu não vou ler a Bíblia. Já que eu estou fraca, eu não vou orar. Já que eu estou assim, mas o que a palavra diz? Deus, Ele não desprezará, Ele não apaga o pavio que fumega, não é isso? Quem lembra do versículo todo? Ele não pisa na cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Eu só lembrava dessa parte do pavio que fumega. Ele não pisa na cana quebrada. Está sentindo quebradinho? O mundo te quebrou.
Ele não vai pisar em você, não. Teu pavio está fraquinho, a chama está baixinha. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Sabe o que é fumegar? É só aquela coisinha, aquela vermelhinha assim. Tipo no carvão, quando você dá um sopro. O que acontece? Ele volta. O pavio que está fumegando, tudo que ele precisa de o quê? De um sopro. É um sopro do Espírito Santo, é um sopro do poder de Deus. É um sopro para poder acordar e falar: desperta tu que dormes. Ele está vindo. É só isso, por isso que ele não apaga o pavio que fumega. Então não vá na onda do teu irmãozinho que falou para você: vai comprar, vai para outro retiro, deixa teu irmãozinho em paz. Está com azeite, glória a Deus, eu vou ficar. Sem azeite, com azeite, fraquinho, ou fogo, muito fogo, ou pouco fogo, vou ficar. Na minha posição, não vou sair da minha posição. Estou queimando, não estou queimando, estou pouquinho. Estou ardendo de oração. Consigo orar 6 horas, ou consigo orar 2 minutos. Eu vou ficar na minha posição, porque diz a palavra que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim, sabe o que é? É maratona. Vida cristã não é 100 metros rasos. Não adianta você ser Usain Bolt, sair correndo igual desesperado e fazer 3 anos brilhantes de vida cristã e no ano seguinte tá igual o Flamengo está esse ano. Desculpa. Ano passado arrebentava. Esse ano como é que tá? É Usain Bolt 500 metros. Não adianta você ser igual o Usain Bolt, correndo, arrebentando, ganhando campeonatos em 2019 e chegar no ano seguinte. Vida cristã, eu sou flamenguista, tá? Não estou falando mal do Flamengo, não. Eu sou flamenguista, só estou sendo realista. Porque Flamengo é bom, é muito melhor a presença de Deus. E se eu fiquei sem voz por causa do Flamengo, quem diria em relação à presença de Deus? Eu fico muito mais. Então não saia da sua posição, fica no teu local, não vá buscar fora o que você tem aqui na presença de Deus. Não está acontecendo, espera, não sai. E para encerrar o último versículo que eu tenho para ler, tem mais um. Apocalipse 3. Na verdade são 2, mas o último é tão rapidinho. Apocalipse 3, versículo 19. Deus está falando aqui a igreja, uma carta à igreja de Laodiceia. E talvez você está falando assim: pô, hoje o pastor está pegando pesado. Hoje Deus está pegando pesado, não sou eu. E aí o que Deus fala aqui no Apocalipse 3:19? Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Bota no 20, por favor. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Antes ele explica porque ele está falando assim com você. Porque Deus só repreende quem ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Porta fala de acesso. Se você der acesso, se você abrir a sua porta, se eu estou à porta e bato, é porque eu estou do lado de fora. Se você abrir a porta, isso não está falando só para novos convertidos, não, está falando para crentes. Se você abrir a porta, se alguém ouve a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele contigo. Esse versículo, durante muito tempo, a gente leu muito para poder fazer evangelismo. Ele está à porta e bate, abre a porta do teu coração, deixa Jesus entrar. Deus quer entrar na tua casa, Deus quer entrar na tua casa. Mas tem uma outra coisa, lembra que no começo eu falei que existe um local onde a gente pode entrar para acessar
Logo no comecinho da pregação, depois você vê a fita. Viu? Fita não, agora não é mais fita. Eu sou dessa época. Eu também sou da questão da luz, do óculos, por isso que eu estou aqui. No início foi falado. Existe um local que você pode acessar através da sua oração, através da leitura da tua palavra. Mas só existe uma maneira de você acessar esse local. Aqui diz aqui, se alguém fazer o quê? Ouvir a minha? Fala comigo, gente, está dormindo? Alguém ouvir a minha voz. O que você precisa, amém? O que você precisa fazer? Ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Eu falei numa última pregação, quando eu estive aqui, que revelação é diferente de entendimento, leitura da palavra. Quando você lê a palavra, só lê a palavra por ler. Quero ler 10 capítulos hoje. Você vai ler brilhantemente, igual um livro qualquer que você pega. Igual a esses muitos livros que você já leu. Mas a palavra de Deus não se lê assim. A palavra de Deus, você precisa fazer isso aqui, ó. Ouvir a voz e abrir a porta. Aí ele entra. Se você não fizer isso em oração, se você não fizer isso na palavra de Deus, a sua oração não vai chegar. Ou melhor, pode até chegar, porque ele não vai desprezar a tua oração. Mas você não vai conseguir receber a mensagem dele. É como se você mandasse mensagem para Jesus e está sempre lá sem o azulzinho. Não sabe se ele recebeu ou não. Mas para você ter entendimento de que ele realmente recebeu a sua palavra e ele te responder, você vê lá, escrevendo, puf, mandou. Para ele escrever essa mensagem e mandar de volta para você em oração, quando você estiver aqui, segunda às 7, quarta às 7 e sexta às 8, se você fizer isso, para você receber essa palavra, você tem que ouvir a voz e abrir a porta. Se você não fizer isso durante a tua oração, você não acessa o local. A oração é então um local que você acessa, são palavras que você fala. A leitura da palavra é um local que você acessa. E como que você acessa? Ouvindo a voz de Deus. Então, vamos para Romanos 10 para poder encerrar. Agora sim. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, em outras versões. A fé vem pela pregação, ou seja, se você ler a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, lê, não vai entrar fé em você. Desculpa falar. O que precisa fazer? Não basta ler. Estou falando para você como alguém que teve esse entendimento e está compartilhando o que de graça eu recebi, de graça eu estou dando. Não basta a gente ler. A gente tem que chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Só isso. Essa oração é simples, todo mundo sabe fazer. Eu quero ouvir a sua voz, fala comigo. Repete comigo: eu quero ouvir a sua voz, fala comigo. Só isso. Antes de você pegar a tua Bíblia, você fala assim: eu quero ouvir a sua voz, fala comigo. Só isso. Não precisa de orações rebuscadas, porque o Senhor te conhece. É como se chegar para o teu pai para falar assim. Ele vai falar, não fala assim comigo, rapaz. Não adianta. Então, não é falta de reverência com o Senhor. É simplesmente intimidade com Deus. De você chegar e falar assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Se revela a mim, fala comigo. Eu não estou nem lendo a cola mais, porque o Espírito Santo já está guiando tudinho. Então, a questão não são os nossos meios, não são muitos anos de ministério,
não é o teu muito serviço, não é o teu grande evangelismo, não é o dízimo que você dá, que é maior que todos os outros seus irmãos, não é a tua oferta. Tudo isso é bíblico, tudo isso deve se fazer. Mas a questão não é essa. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, pela palavra de Deus, Então, quando a gente ouve pela palavra, não é ouvir da palavra, é ouvir pela palavra. Ouvir pela. Quando a gente ouve pela palavra, é você permitir que a palavra de Deus fale com você. Quando ela fala com você, a sua fé cresce. E aí quando o pastor, qualquer pastor que subir aqui e falar para você, Deus te ama, você vai receber aquela palavra e falar assim, Ele me ama, e vou sair daqui bombando. O que foi? Deus me ama. Por quê? Porque você recebeu aquela palavra. Sabe quando você recebe uma palavra? Isso é fé, é quando você ouve pela palavra, você toma aquilo como verdade para você e fala, isso é verdade na minha vida e vai ser. Se não é, vai ser. E quando que vai ser? Eu não sei. Deus sabe todas as coisas. Eu vou esperar. Vou ficar na minha posição até que se cumpra. Então eu não vou me alongar mais. A minha oração nessa noite é que você tenha essa liberdade de conversar com teu pai. Que você tenha essa liberdade de se aproximar do teu pai em oração e na palavra. Mas não basta ler, tem que ouvir a voz de Deus. Então, é quase como eu falar para você, ó, a Bíblia é um livro que não pode ser só lido. Como assim? É áudio ou é livro? A Bíblia é um livro que não pode ser só lido, ele tem que ser lido e ouvido. Ouça a voz de Deus através da palavra de Deus. Ele vai se revelar a você, Ele vai se manifestar a você, Ele vai falar contigo, Ele vai preencher todas essas lacunas que você precisa. Mas, vou dizer uma coisa para você, não é aquela situação de fazer, você tem namorado, você tem uma família, você tem dinheiro, você tem tudo, só te falta uma coisa. Não. Jesus não é a cereja do bolo, não. Ele é tudo. Ou você tem Deus ou você não tem nada. Se você não tem Deus, você não tem nada. Se você pega a tua lâmpada e despreza o teu fogo, que está baixinho, você sai da tua posição, você perdeu tudo. E lembra lá em Mateus 25, acho que é versículo 17, quando ele fala assim, a porta se fecha, aí ele entra. Ele fala assim, afastado de mim porque eu não te conheço. Ele não conhece. Por que ele não conhece? Porque você não teve intimidade com ele. Você não quis ter intimidade com quem quis se revelar a você. Porque você julgou que a tua chama estava baixa demais, porque você julgou que o teu azeite estava baixo demais, porque você olhou para o lado, para a tua irmã que estava cheia de azeite, porque você não está, você resolveu sair da presença de Deus, porque você viu uma igreja queimando no óleo, buscando avivamento, e você está frio, indiferente. Então, se você está se sentindo frio, existe fogo dentro de você, não minta para mim, existe fogo dentro de você. Essa chama vai aumentar. Ele não apaga o pavio que fumega. Há fogo dentro de você. E só basta um sopro de Deus, para que esse fogo se torne uma labareda e te incendeie, e te consuma, e você possa desaparecer, e só quem sobre seja o poder de Deus dentro de você. A palavra de Deus, ela não tem poder, ela é o próprio poder de Deus. A palavra de Deus é o próprio poder de Deus. Não diminua a palavra de Deus. Ela é plena, ela é absoluta. A palavra de Deus é absoluta em todas as coisas. Ela é plena. Ela não precisa de nada para ser completada. Ela não precisa nem de um pastor que está pregando aqui. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Que você está se sentindo em casa triste. O pai falou assim, eu repreendo a todos quanto eu amo. Ele te ama. Ele não apaga o pavio que fumega, ele não pisa na cana quebrada.